Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um react aqui de mais um vídeo do Breno Nogueira. Apareceu aqui pra mim como eu sigo ele e eu gostei demais do título. Então a gente vai analisar junto, vou fazer o react junto, vou dar a minha opinião em cima do vídeo. Aqui estão alguns vídeos do Breno. Quando você for comprar seu apartamento na planta, você vai receber uma tabela assim, ó. Aí vai ter as mensalidades, que dia você vai pagar e tudo mais. E eu vou te falar quais são os pontos que eu observei para perder o medo e ter coragem de comprar os apartamentos. Quando eu fui lá na construtora e recebi essa tabela aqui, com as parcelas que eu tenho que pagar ao longo de 3 anos de obra, fazer esse cálculo para quem não tem a planilha do Breno ou uma planilha de fluxo de caixa é muito difícil. Aí o jovem foi lá, juntou 6 meses de reserva, R$ 19.200. Juntou a entrada da casa dele, R$ 60 mil. Tá com R$ 79.200 juntado para comprar essa casa de 300 e dar esses 60 mil de entrada aqui. Quando ele der esses 60 mil de entrada, ele vai ficar só com a reserva. Só que a casa é 300, então ele vai ter que financiar 240. Mas espera aí, qual é o salário que ele falou que tinha no vídeo anterior? Ele falou que ganhava R$ 4 mil. Eu já fiz um react do vídeo dele, então se você iniciou esse vídeo aqui, guarda, dá uma olhadinha, se inscreve já no canal para fortalecer e para me ajudar e bora falar de dinheiro. Então vamos lá, o vídeo é esse aqui, o padrão de quem não guarda dinheiro, mais de 200 casos. Que eu já sou inscrito no canal, já vou deixar o like, faça isso também, que depois vão ter alguns comentários, vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e bora pro vídeo. Eu tive a sorte na minha vida de ter o privilégio mesmo de atender centenas de pessoas, um para um mesmo, entrando em ligação, procurando saber qual é o problema financeiro da pessoa, sabe, o que ela está passando, esse tipo de coisa. E, cara, já atendi gente com renda alta, renda baixa, tudo que você puder imaginar. E existe um padrão. Existe um padrão. Inclusive, eu trabalho com consultoria financeira. Se for do seu interesse de direcionar o seu dinheiro aí para curto, médio, longo prazo, realização de projeto, investimento para aposentadoria, eu sou a pessoa que pode te ajudar. O link da minha consultoria está aqui na descrição. Clica lá, você vai ser direcionado ao meu WhatsApp. A gente bate um papo lá, agenda uma reunião e começamos esse projeto. Tudo com base nos seus projetos de vida, no seu particular e no seu interesse, legal? De erro, de vício talvez, ou de ignorância no sentido de não aprendizado mesmo. Porque a gente não sabe mexer com dinheiro, essa é a real. Primeira coisa, né? Então, nós não sabemos mexer e lidar com o dinheiro, realmente. A gente não nasce sabendo e não tem uma receita pronta, né? Claro que tem, assim, nós que trabalhamos com consultoria financeira, nós que trabalhamos com educação financeira, mostramos um passo a passo. É preciso fazer um passo a passo. Só que dependendo do ambiente que você nasce, como é a relação dos seus pais com o dinheiro, como que é a relação do seu cônjuge com o dinheiro, isso acaba respingando em você. E se a gente já não sabia, às vezes, lidar com o dinheiro direito, se a gente está num ambiente que não ajuda, só piora, interfere muito. Então, realmente, a gente não sabe lidar com o dinheiro. Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer o que são esses 3 padrões que eu observei fazendo, né, a mentoria com as pessoas, que talvez você possa ter e talvez ainda não identificou, né, esse padrão. E eu pensei, cara, isso é ouro, isso é puro ouro. Eu tenho que colocar isso para fora, para que as pessoas possam se enxergar, ou se não se enxergar, que possa saber que existe esse padrão. E eu fiquei pensando, porra, cara, quais são esses padrões? Porque são muitas pessoas em muitos casos, mas tem os padrões que acontecem independente da renda, independente de quanto patrimônio tem, independente da cidade que mora. São padrões de verdade. É o que a gente vai conversar hoje. Legal. Falando sobre padrões com Breno Nogueira. São padrões que de fato te fazem ter menos dinheiro ou não ter o dinheiro, né? Fazer nossas coisas, pô. A gente ficar de boa, ser feliz, trabalhar com o que gosta, conseguir ter o básico, pelo menos, mas lógico, ninguém quer ficar só no básico. Cara, mas é o que ele falou, ninguém quer ficar só no básico, mas o básico, só de ter o básico já faz uma diferença absurda. Só de ter uma boa segurança, um bom conforto, uma boa alimentação. Aí não tô falando de comer caviar todo dia, comer comida japonesa todo dia. Não, de ter uma boa alimentação, de conseguir comprar ali um frango, uma carne legal durante a semana,
de às vezes comprar um peixe para comer durante a semana. Então, esse pouco, que parece pouco, é o básico, que é o que todo mundo gostaria de ter e nem todo mundo consegue ter, infelizmente. Estou falando de um país tão pobre nesse sentido social, socioeconômico, que se todo mundo do Brasil tiver o básico, eu já estou feliz, mano. Com certeza. Poder viajar, poder ter tempo para fazer o que quer fazer, Nossa, viajar sair do principalmente. automático. Sair do automático, amigo, que é dinheiro. Quando a gente não tem grana, né, my friend? Qualquer coisa serve. Mas quando a gente tem grana, começa a ficar enjoado. E é isso que eu quero, que você fique enjoado. Tipo assim, cara, eu vou fazer o que eu gosto, o que me dá prazer, e não porque eu preciso. Fazer porque eu quero. Fazer porque eu quero e não porque eu preciso. Isso é muito bom. Que frase. Muito bom. Eu gosto Sempre muito acontece. do conteúdo Relaxa. dele, que ele traz uma maturidade financeira muito boa. Acredito que ele tenha trabalhado com consultoria também. Legal. Será que é Vila Lobos? Ibirapuera aí? Não sei. Acredito que seja em Cara, São com Paulo. certeza, o primeiro deles é achar que dinheiro é batata quente. Que é aquela pessoa que, às vezes, ela nem ganhou o dinheiro ainda. Cara, eu dou risada porque é fato. É fato. Tem muita gente que nem ganhou o dinheiro ainda, mas já tá considerando aquele dinheiro. O 13º, o PLR, as férias, a pessoa já tá fazendo plano com aquele dinheiro que nem entrou na conta ainda. Que ela vai ganhar, ou que ela quer juntar. Só que ela já tem 1000 planos. Eu olhei isso um dia desse, inclusive, sabe onde? Cara, eu tenho esse porém com algumas reuniões que eu faço, porque eu faço primeiro uma reunião para entender o projeto da pessoa, de vida e tudo mais, e aí depois a gente começa a dar instrução e direcionamento. Mas a maioria das pessoas, mais de 85% dessa primeira reunião que eu faço, tá? Não dos meus clientes. Meus clientes eu tento mudar um pouco a opinião deles. E um pouco a cabeça também, né? É interessante. Porque às vezes eles têm uma ideia ali do que fazer e só aquilo. Não é flexível. E é muito interessante ver que a maioria tem planos e projetos só de comprar coisa. Ah, porque a hora que eu juntar 20 mil, eu vou viajar para a Europa. A hora que eu tiver 30 mil, eu vou comprar um carro. 30 mil não, né? Não dá para comprar um carro com 30 mil mais. A hora que eu tiver 50 mil, eu vou comprar um carro. A hora que eu tiver 100 mil, eu vou comprar um terreno. A hora que eu tiver 200, eu vou comprar um apartamento. Calma, calma, calma. Vamos construir primeiro. Vamos começar da base, fazer um alicerce ali, que é uma reserva de emergência. Depois a gente vai começar a direcionar os seus projetos de vida. Então, calma, vai devagar. Não conta com o ovo no da galinha. Então, vai devagar, porque senão a gente acaba atropelando tudo e fica só naquela expectativa e acaba não tendo a realização. Bom, é um terço aí do vídeo praticamente. Você tá curtindo? Você tá fazendo sentido esse papo pra você? Já se inscreve aqui, já compartilha com um amigo, fechou? Vai me ajudar muito no projeto. Na TV. O apresentadora pergunta pro cara, fulano, se você ganhar esse prêmio, o que você vai fazer com o dinheiro? Aí ele falou, casa, carro, uma casa pra sogra, uma viagem pra mulher dele que sonha ir pra Paris e mais uma coisa lá. Cara, eu fiquei pensando, meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo. Ele nunca teve esse dinheiro. Vai ser a primeira vez que ele vai ter esse dinheiro. E ele já tem 1000 planos com esse dinheiro. Sendo que ele não sabe como é que é ter ainda. Então, a gente tem uma criatividade grande de alocar demandas e necessidades em um dinheiro que a gente nunca teve. E quando tem a sorte de ter o dinheiro ou a competência de ter o dinheiro e aí finalmente ele vem, você não se acostuma com o fato de tê-lo. Porque você não pode achar que a tua cabeça vai ser a mesma cabeça, sem ter e tendo. E a gente não abre espaço para sentir um pouco como é ter e qual a... É o que ele tá querendo dizer, você não espera nem ter o dinheiro. Você tá fazendo um projeto e planos ali. Quando você tem aquele dinheiro, o dinheiro faz assim, puf, ele simplesmente evapora na sua mão. Então, a hora que você tiver o dinheiro, pô, eu tenho a meta de juntar 10 mil, mas tem a meta de juntar 10 mil para ter 10 mil, e não só para comprar algo. Então, tem os 10 mil ali em mãos. Pô, legal, tô com 10 mil. Qual que é o próximo passo?
cara, vai para 12, vai para 15, vai para 20, mas acostume-se com os 10 que você tem na conta. Pô, tô com a meta de juntar 50 pau, 50 mil reais. A hora que você juntar, cara, se acostume com aquele valor na sua conta e não, nossa, eu tenho 50 mil, pô, preciso viajar. Não, cara, não precisa gastar. Calma, calma, respira. Mantenha sua cabeça no lugar, mantenha o controle. Eu sei, é muita grana, é difícil juntar 50 mil, mas se mantenha pé no chão e tente entender o que aquele dinheiro pode virar, o que ele pode se transformar. Ele pode trazer mais estudo e eu aumentar minha renda para poder guardar mais 50. Ele pode me trazer uma renda passiva aí de 400, 350, 500 reais por mês. E isso pode me flexibilizar para eu poder trabalhar com o que eu realmente gosto. Então, assim, cara, calma, respira, vê as alternativas que você tem, o que você pode fazer com esse dinheiro. Pô, eu vi uma oportunidade de um terreno muito barato lá no interiorzinho da cidade da minha avó, por exemplo. Pô, vai lá estudar o terreno, vai dar uma olhada, vê se está em crescimento a cidade. Às vezes é um terreno com uma oportunidade de daqui 2 anos ele virar 150, 300 mil. Tá? Eu estou dando um exemplo. Mas assim, observe as oportunidades que pode ter em sua volta, porque às vezes o foco expande. Então, se você está com o foco de aumentar a sua renda e aumentar aquele patrimônio, cara, às vezes esses 50 mil aí é uma virada de chave para, pô, daqui 2, 3 anos aí você conseguir comprar um apartamento à vista e não usar todo o dinheiro que você tem. Então, se acostume com esse dinheiro, espera um pouco, calma, 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 calma. E qual a minha nova forma de pensar ao ter, respirar isso. Não, a gente não tem, e quando tem, a gente não passa nem um pouquinho de tempo tendo, porque a gente quer fazer coisas. E não muda nunca. E não muda nunca o pensamento. E aí vai ficar sendo assim. O dinheiro entra e sai. O dinheiro entra e sai. Pô, cara, dá uma nova interpretação sobre o dinheiro. Breno, então eu nunca vou ter meus sonhos? Não é isso. Eu tô pedindo pra você adicionar uma nova interpretação. O legal é que eu reajo e parece que ele vem e complementa com o que eu tô falando. Ele vem e complementa, ou eu vou e complemento o que ele tá falando. Cara, calma. Respira. Eu tô falando cara, mas eu tenho o costume de falar cara. Seja você mulher, seja você idoso, uma idosa, uma criança. Calma, respira. Principalmente se você for adolescente barra criança ali, tá começando a ganhar seu primeiro dinheiro, tá começando, não tenta focar só em coisas. Eu vejo que um dos meus erros que eu fiz lá atrás, que hoje eu percebo, é que eu sempre guardei dinheiro, eu guardo dinheiro desde os meus 12, 14 anos aí, que foi quando eu comecei a trabalhar. Só que eu trabalhava com o objetivo de comprar algo. Claro, é o que ele disse no começo, a gente não nasce sabendo lidar com dinheiro e isso é muito complicado, porque às vezes os nossos pais também não sabem e é difícil eles darem direcionamento pra gente. Então eu tinha o objetivo de comprar coisa. Aí fiz 18, comprei um carro. A maioria do que os, principalmente homens, né, tem mais isso de querer ter o primeiro carro e tal. A mulher não tem tanto disso. Mas persegue um pouco mais. E aí acabei comprando o primeiro carro. Hoje eu faria diferente. Hoje eu acumularia mais um patrimônio. Na época foi 10 mil ali que eu consegui juntar dos meus 12, 14 até os 18. Então foi para isso, foi para o carro. E não, se eu tivesse o mesmo. É que assim, se a gente tivesse o mesmo pensamento que a gente tem hoje, por exemplo, hoje eu tenho 29, se eu tivesse o mesmo pensamento lá atrás, teria feito muitas coisas diferentes. Não me arrependo, mas eu consigo dar esse conselho para você agora, que está com 18, com 20, 22 anos, às vezes é o primeiro trabalho, ou se você tem 16 e começou a trabalhar mais cedo, às vezes é o primeiro trabalho, calma, respira. Vai dando passo a passo, vai devagar, não precisa comprar o primeiro carro com 18, não precisa comprar a primeira casa com 30, com 25, com 28, calma, respira. Vai acumulando patrimônio e você vai vendo que parece que o dinheiro vem, assim, ele vem de forma leve. Você não fica correndo tanto atrás dele, parece que ele consegue vir até você. É muito doido. De maneira de como ver o dinheiro. Sabe como eu sugiro? Primeiro tenha. Como faz para ter? Aumento de renda, economiza de 20 a 30%. Tenha primeiro. Depois que sobrou e você começou a ter, mantém. Matura o que é ter.
Sente um pouco o que é uma paz de uma reserva. Ter dinheiro não é igual a ter que gastar. Ah, Breno, mas eu não vou viver. Cara, eu tô propondo é o equilíbrio, não é o extremismo. Você tá lá no outro extremo, que é eu gasto tudo. Eu tô te propondo olhar o caminho inteiro e achar o meio do caminho. Dinheiro, batata quente é, na minha visão, o terceiro pior hábito das pessoas sobre interpretação com dinheiro. O segundo pior hábito é o seguinte: a pessoa ela ainda não entendeu que economizar dinheiro todos os meses não é seria legal se, ou eu tô fazendo um bônus. Não, cara. Para tudo na vida a gente não consome até raspar o tacho, não. Para tudo na vida a gente precisa criar um sistema que se sustente. É engraçado, né? Até raspar o tacho, porque faz sentido. Às vezes a pessoa tem, é o que eu falei, tem 10, 20, 50 na conta. Ah, o que eu posso fazer com esse dinheiro? Calma, cara, não precisa gastar ele agora, espera. Tem muita coisa que pode acontecer. Relaxa, velho. Relaxa. Relaxa. Take it easy. E a liberdade financeira, como ela não vem de salário, ela vem de patrimônio, e a gente só gera patrimônio se sobrar dinheiro. Então essa liberdade inteira, a base dela está no sobrar dinheiro. Só que para fazer sobrar o dinheiro, eu vou conectar com o primeiro ponto, tá? Que na minha visão é a raiz também. Para sobrar dinheiro, tem que fazer o quê? Cara, é quase uma autoanálise financeira, que é: meu problema é de renda ou é de despesa? Se for de despesa, é a despesa fixa ou é a variável? E se for de renda, precisa aumentar quanto? Isso é chato pra caramba achar essa resposta, cara. Porque você realmente vai precisar olhar. E aí, cara, a galera não olha. A galera tem medo de olhar, sabe? A galera tem um receio de se frustrar. Mas aí... É o lance as pessoas têm medo de falar sobre dinheiro. Principalmente quando é o dinheiro dela. Que nem nesse caso aí que ele tá falando. Cara, você não senta pra ver como que tá a sua finança. Você não senta pra se organizar. Você não pega 1 hora do seu final de semana pra ver como que tá. Pra ver como que tá. Sei lá, claro que se você começar a se organizar, você não vai precisar ficar fazendo isso sempre. Porque você vai fazer todos os dias. Então, vai fazer uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Só que se você não se organiza, você precisa sentar pra se organizar. Você precisa sentar pra fazer o dever de casa. Dentro desse segundo maior hábito financeiro que na minha visão não encaixa muito e atrapalha bastante a nossa vida financeira, o medo de olhar é substituído pelo medo todos os meses, quando a conta não está fechando. Então quer dizer que você prefere não olhar por medo, por receio de se decepcionar, e prefere se decepcionar então todos os meses daqui para frente. Cara, eu acho que isso pesa muito mais. É tipo quando a gente fica adiando tarefa, e essa tarefa toda hora martela aqui na minha cabeça de volta. Ó, tô para fazer o imposto de renda, ó, desde o começo que abriu, meu amigo. Todo dia eu lembro que eu tenho que fazer o imposto de renda, sacou? Pô, ao invés de eu parar minha bunda na cadeira 1 hora e meia e resolver, porque eu tenho isso tudo planilhado, né? Cara, às vezes até menos. Claro que se você não é uma pessoa organizada, você nunca sentou pra fazer isso, vai demorar um pouco mais de primeiro momento. A hora que você começa a criar o hábito, nossa, fica muito mais fácil. Prefiro ficar adiando e todo dia ficar me aborrecendo. Pô, a gente tem que interpretar de uma outra maneira. Eu dei um exemplo aqui de uma tarefa, mas quando a gente faz isso na nossa vida financeira, é muita coisa fica empacada, sacou? As férias, a casa, o carro, a tranquilidade, sabe? A viagem, a vida parece que fica toda, sabe? Porque vida financeira é isso, cara. A gente precisa dela para sobreviver no mundo material, no mundo capitalista. Eu tô sendo sem romance mesmo, é isso. Ou olha ou olha. Se não olha, boa sorte, segue sua vida. Sem massagem. Cara, e o primeiro hábito, que é o que eu vejo que é a raiz do porquê que a gente não se organiza financeiramente para fazer esse ciclo, né, de sobrar e construir patrimônio, é que a gente não sabe usar os métodos existentes no mundo para a nossa vida. Porque a gente adota um critério que é o seguinte: eu hoje, no dia de hoje, tenho que escolher o quanto eu vou gastar em cada coisa da minha vida daqui para frente. Só que você concorda comigo, eu tenho certeza, que a vida muda de uma semana para outra o tempo todo. Porque uma hora eu quero ficar mais em casa, outra hora eu quero mais sair, outra hora eu tenho um aniversário, outra hora eu quero fazer uma viagem. Então eu, Breno, não sou capaz de estabelecer orçamentos de hoje para frente, porque o Breno da frente, o Breno do futuro,
vai ter novas vontades, novas despesas. Então, o ouro da organização financeira não é encaixotar, categorizar, dizer que não é isso. Ah, Breno, não precisa fazer, cara, outra coisa. Você precisa prever o seu saldo. Você precisa fazer um fluxo de caixa. O mais importante não é você saber se gastou 1.000, 2.000, 3.000 ou 4.000 de alimentação. O mais importante que você precisa saber é o seguinte: daqui para frente, considerando tua despesa fixa, tua despesa variável e o quanto você tem de saldo em conta, você vai poder comprar esse celular? Aí você vai simular, vai ver o impacto e ver se vai sobrar dinheiro sim ou não, vai raspar o tacho da conta sim ou não, vai conseguir pagar todas as suas despesas tranquilamente e ainda fazer essa compra. É observando o saldo. À medida que o saldo cresce na conta, é porque o meu mês está fechando no positivo, eu estou gastando menos. Mas para eu gastar menos, eu preciso ter uma simulação em tempo real de tomada de decisão. Que é, tenho uma vontade, uma necessidade. Se eu comprar, o que acontece? E não, quanto eu gastei em restaurante? 1.000. Então eu já gastei 1.000 em restaurante, eu não posso. Não é isso. A nossa vida não funciona assim. E quando a gente tenta operar assim, vem a frustração. Porque isso é humanamente impossível de fazer. Ah, Breno, mas eu consigo. Massa, tem gente que, pô, tem uma habilidade, consegue ter a disciplina de falar. Vai muito de pessoa para pessoa, né? Mas uma coisa é certa, você precisa se organizar, não tem jeito. Se você não se organizar, não vai sobrar de 20 a 35%, que é igual o exemplo que ele tá dando aqui. Então, assim, cara, infelizmente, você vai precisar sentar a bunda na cadeira para resolver esse fato. E aí sim você vai conseguir direcionar o que você precisa para agora, para depois, projeto futuro, aposentadoria e tudo mais. Lá chegou R$ 1.000 de mercado, eu vou parar de gastar. Ou vou remanejar um orçamento não sei das quantas para cá. Eu não gosto assim, comigo não funcionou assim, porque uma semana eu quero uma coisa, outra semana eu quero outra, e assim é a vida. O que é o mais importante? Que o fluxo de caixa futuro me responda se eu vou ter dinheiro ou se eu não vou ter dinheiro. Então, as 3 coisas que eu falei é um conceito errado sobre dinheiro, que é dinheiro batata quente, que a gente alimenta desde lá de nossa infância. Nota os 3 conceitos aí. O fato da gente não querer encarar, achando que vai se frustrar, e preferir se frustrar todos os dias, ao invés de se frustrar uma vez só, para se encarar de fato, colocar um espelho na nossa vida financeira. E quando a gente resolve passar por cima disso e supera isso, a gente escolhe um método que engessa a gente. Aí a gente fala, não quero mais, para tudo, porque isso aqui, essa organização financeira não é para mim. Aí se frustra e não constrói patrimônio, nunca tem tranquilidade. Das centenas de pessoas que eu atendi, se a gente consegue resolver essas 3 coisas, Flui. flui. Sacou? Nossa, Deixa no demais. comentário qual desses hábitos você acredita que tem. E não se esquece de inscrever nesse canal, pô. A gente tá aqui batendo um papo tranquilo. Pô, você Show. tem que dar pelo menos um inscrever aí, pra gente bater mais outros papos. Beleza? Valeu! Show. Baita vídeo. Vai lá, se inscreve. Vídeo recente, há 12 dias postado. Acredito que a hora que você estiver vendo esse vídeo seja um pouco mais, que hoje é dia 4. Não sei quando ele sobe. Mas é isso. Dá uma olhadinha aí nos comentários e tudo mais. Gostei bastante do vídeo. E é isso. Se você ficou comigo até aqui, já curte, já se inscreve, já manda para um amigo. Um abraço e tchau!